Olá, amados, queridos irmãos, que Deus abençoe. É o Bispo Josivan em mais uma palavra de Deus para os nossos corações, para o nosso crescimento e para também o nosso entendimento. Você, se puder, ative as notificações, o sino das notificações, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo e deixe lá o seu like, que é para a ajuda do canal. Eu estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Abacuque, falando acerca da oração de Abacuque, a oração muito importante o qual este homem de Deus ele fez. Qual importância é a oração? E a Bíblia diz aqui que no meio de tanta aflição e Deus prometendo que viria com a ira dele sobre a terra, Abacuque clamava a Deus para que Deus viesse ter de misericórdia dos seus escolhidos. E a Bíblia diz aqui a oração do profeta Abacuque sobre Signoanote. E diz assim: ouve, Abacuque capítulo 3, ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então a Bíblia diz aqui que esse profeta, em sua oração, em seu clamor, em sua plena consciência, orava a Deus não distraído, orava a Deus não em segundas intenções, mas a sua oração chamou a atenção de Deus, porque era o que mais o povo precisava naquele momento, era uma intercessão, era uma oração de um homem de Deus. E a Bíblia diz que ele orou e falou: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. A importância de todos nós ouvir a palavra do Senhor e saber que aquela palavra não é do homem, não vem do homem, mas aquela palavra vem da parte do Senhor. E ele falou: ouvi a tua palavra e temi. É muito importante, porque quem não teme a palavra de Deus lá na frente, quem não ouve, quem não dá ouvido à palavra do Senhor, quem não obedece à palavra do Senhor, lá na frente sofre as consequências de não ter dado ouvido à palavra do Senhor, permitindo que Satanás venha se colocar na mente dele ou dela que a palavra é do homem, e não é. Então a Bíblia vem nos falando, vem nos relatando, dizendo claramente que ele falou: ouvi a tua palavra e temi. E ele, preocupado com a obra de Deus, ele falou: ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da tua misericórdia. Porque Abacuque sabia, o profeta Abacuque sabia que o Senhor ele é misericórdia, o Senhor é compaixão, o Senhor é amor, mas que aqueles que estavam levando o evangelho de uma forma relaxada, negligenciando a obra, a palavra, que Deus ia vir com ira. Mas porém, que a ira de Deus contra
as pessoas acomodadas e relaxadas, contra os ímpios também, contra tudo aquilo que estava desagradando a Deus, iria vir de um forró muito grande. Porém, ele estava orando também para que Deus viesse poupar os seus ungidos, aqueles que estavam dando crédito aqui, o Senhor estava falando através do profeta Abacuque. Então a Bíblia diz que, ele falando aqui, Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra encheu-se de louvor. O seu resplendor era como a luz. Raios brilhantes saíram da sua mão. Olha que coisa forte. E ali estava o esconderijo da sua força. Temos que temer o Senhor, porque o Senhor dá tempo para o arrependimento. O Senhor não dá tempo porque Ele está se agradando do erro, está se agradando do pecado, está se agradando da vida pequena, da vida relaxada, das coisas que estão sendo largadas para trás, fazendo a obra do Senhor relaxadamente, ensinando coisas erradas. Não, Deus ele estava dando tempo para o arrependimento. E a Bíblia diz aqui, adiante dele ia a peste e raios de fogo sobre os seus pés. Coisa muito forte. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes para sempre foram esmiuçados, e os outeiros eternos se encurvaram. O andar eterno é seu. Então ali, Deus mostrando a glória dele, o poder, a virtude dele, através da oração de Abacuque. Então Deus, ele quer, através do nosso temor e da nossa oração, fazer com que a glória dele venha se manifestar, que a virtude dele venha acontecer. Porque o Senhor estava indo de encontro, glória a Jesus, de encontro os soberbos, os arrogantes, os rebeldes, os negligenciadores da sua obra, que fazem a obra na presença do seu líder, do seu pastor, mas na ausência negligencia, faz relaxadamente. Então a Bíblia diz aqui, falando claramente, dizendo que no versículo 6, parou e mediu a terra e olhou e separou as nações e os montes para sempre. O 7 diz, vi as tendas de Cussã em aflição. As cortinas da terra de Midian tremiam. E quem não treme diante da presença dele? Acaso é contra os rios, Senhor, que está irado? Contra os ribeiros foi a ira, ou contra o mar foi o seu furor, para que andasses montado sobre os teus cavalos e sobre os teus carros de salvação? Uma pergunta. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura. Tu fendeste a terra como os rios. Deus é tremendo, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Toda honra, toda glória é dada ao Senhor. Tudo que você está passando, tudo que agiram de injustiça com você, todos os traidores, os mentirosos, os falsos, as pessoas que fizeram algo e acham que vai ficar impune, seja conhecedor ou não da palavra, eles verão a mão do Senhor. Eles contemplarão a glória do Senhor, manifestando em teu favor, fazendo justiça. A Bíblia diz a grandeza de Deus. Os montes te viram e tremeram,
Inundação das águas passou, deu o abismo a sua voz. Levantou as suas mãos ao alto. O sol e a lua pararam nas suas moradas. Andaram na luz as tuas flechas, ao resplendor dos relâmpagos da tua lança. Com indignação marchaste pela terra, com ira trilhastes as nações. Ó. Com ira, Deus trilha as nações. Ele vê tudo que está acontecendo. Então vale a pena temer a Deus. Vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena fazer uma oração de verdade. Vale a pena parar de ficar vivendo uma vida espiritual cheia de ilusão, cheia de mentira. Vale a pena servir ao Senhor. A Bíblia diz: tu saíste para a salvação do seu povo, para salvamento do teu ungido. Que coisa linda. Deus guarda aqueles que é seus. Deus guarda os seus ungidos, nem que a ira dele venha na terra com peste, com praga, com pandemia, com epidemia, com doenças, com guerra. Deus guarda os seus, porque Ele é Senhor. Ele sim é digno de louvor. Não é o homem que é digno de louvor, não é o homem que tem que ser cantado, idolatrado. Não, como as pessoas idolatram os cantores do mundo, as cantoras, e cantam as músicas deles. Não, nós temos que louvar, é louvor para Deus. É Ele que é digno de honra, glória e toda exaltação. Ele é Senhor, Ele é, e ninguém mais é. A Bíblia diz: tu saíste para salvamento do seu povo, coisa linda. Para salvamento do seu ungido, tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até o pescoço. Amados, Deus é fiel. Os fiéis, os sinceros, os verdadeiros, Deus honrará. A Bíblia diz que Deus saiu para ferir a cabeça da casa dos ímpios. Olha só. Glória a Deus. A Bíblia diz claramente que, descobrindo os fundamentos da casa dos ímpios, Deus descobriu até o pescoço. Tu abriste com seus próprios cajados a cabeça dos guerreiros, e eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegrem-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo, tá vendo? Porque o homem ímpio, ele trama as suas coisas ímpias e sujas, mas estão diante dos olhos do Senhor, estão diante dos olhos daquele que pode. E um dia chega o momento de acertar as contas com Deus. Uma coisa que chama atenção nessa mensagem, o que o Senhor está falando aqui. Tu com os teus cavalos marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo, que nos destruirá. A Bíblia diz que coisa horrível é cair nas mãos do Senhor, que Ele ama, mas um dia Ele entra com a espada. Então aqui, ele já estava até falando, né, que a presença do Senhor estava fazendo, a presença do Senhor comoveu, e a voz fez tremer os seus lábios. Daí ele declarou: porquanto ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide. Ó, coisa linda. Ainda que, ele quis dizer assim, ainda que as portas não se abram, ainda que a prosperidade não chegue, ainda que o milagre não aconteça. Fé, porque para ele o mais importante era servir a Deus. Tem pessoas que o mais importante é Deus prosperar e abrir porta, mas para ele não. O mais importante era servir a Deus. Porque ainda que a figueira
não floresça, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas das malhadas não sejam arrebatadas, e nos seus currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem serve a Deus, quem é nascido de Deus de verdade, vive feliz só por servir ao Senhor. Vive alegre, contente, tem motivo de sorrir só por servir o Senhor. E quem não nasceu da água e nem do Espírito, quem não nasceu de novo, quem não teve o encontro com Deus, a felicidade dele está na matéria. Mesmo que sirva ao Senhor, mas Deus conhece os corações. A felicidade dele, as realizações dessa pessoa está na matéria. Mas ele falou claramente, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam alimento, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no nome do Deus da minha salvação. Jeová, Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como a das cevadas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ele declarou em suas orações, como palavras, como se ele estivesse fazendo um poema para Deus, mas falando a verdade e a realidade, que o mais importante para ele era que verdadeiramente ele estava ali servindo ao Senhor. Que nem que tudo parasse, nem que quando a ira do Senhor chegasse na terra, nem que Deus viesse com a ira dele com a espada, o mais importante para ele seria servir ao Senhor. Não seria a prosperidade econômica, financeira ou material, seria estar servindo ao Senhor, que ele declarou, contudo me alegrarei no meu Senhor. Isso que é lindo em um homem de Deus, em uma mulher de Deus. Servir ao Senhor, está entregue para Ele de verdade. Então cada um de nós viemos refletir naquilo que verdadeiramente nós falamos, porque Deus não quer palavras, Deus quer cumprimento delas, execução das palavras. Deus quer que nós venhamos executá-las, cumpri-las, realizá-las, porque Deus não se comove com palavras, mas sim com vendo que elas estão sendo executadas no nome de Jesus. Então, que essa palavra venha ficar na sua alma, no seu coração, e que Deus venha falar muito mais a tua pessoa no nome de Jesus. Que Deus possa abençoar profundamente, poderosamente, e que haja temor de Deus em todos os nossos corações. Porque quem teme a Deus pensa 1000 vezes antes de falar. Quem teme a Deus pensa 1000 vezes antes de julgar. Quem teme a Deus pensa 1000 vezes antes de executar algo. Vamos temer ao Senhor. Amados, Deus abençoe. Fica na paz do Senhor e Salvador Jesus. Fica com Deus.